O clima entre nós. Nosso corpo é uma máquina muito bem projetada e que é capaz de funcionar perfeitamente por décadas, até mais de 100 anos. Claro que, à medida que envelhecemos, algumas engrenagens vão perdendo a performance, digamos. Temos que considerar o desgaste natural do nosso corpo físico e mental com o aumento da idade. Mas para que tenhamos um bom funcionamento do nosso corpo por muitos anos, temos que respeitar algumas condições básicas. E aí todo mundo certamente vai se lembrar das advertências do cardiologista, do clínico geral, do endocrinologista, do reumatologista, de todos os médicos que a gente vai consultando aí quando temos ou não algum problema, às vezes é só para fazer um check-up, né? Você tem dormido direito, tem tomado água, tem tido uma alimentação balanceada, tem feito alguma movimentação com o corpo? Tem feito coisas que te deixam alegre, que te fazem rir? Dizem há muito tempo que rir é o melhor remédio. Se é o melhor, então é um bom relaxante e faz bem para aliviar as tensões na mente e nos maxilares. Mas uma dessas condições básicas que nós temos que respeitar, né, para ter uma vida saudável, para ter um corpo saudável e por muitos anos, é justamente a temperatura do nosso corpo. Ela tem um valor certinho e se o nosso corpo ficar muito acima ou muito abaixo desse valor padrão, as coisas começam a dar problema, algumas engrenagens começam a não funcionar corretamente. Em geral, nós ficamos sempre atentos aos avisos dos meteorologistas para tempestades, ventanias, que podem causar grandes danos materiais e também perdas de vidas. Mas muita gente não dá a devida atenção quando ocorrem alertas para frio intenso ou calor extremo, ou um ar seco demais. Pois é, quando essas condições meteorológicas ocorrem por um tempo prolongado, por vários dias consecutivos, pode matar. Pois é, calor e frio em excesso podem matar. A temperatura do nosso corpo é um dos parâmetros para saber se está tudo bem com a gente. A pressão arterial, a pressão do nosso corpo, né, a pressão do nosso sangue, também é outro parâmetro importante para a gente saber se está tudo bem. Bom, nós tivemos aí há alguns anos, 2010, 2014, ondas de calor extremas no Brasil, e com dados alarmantes, porque só para citar o que aconteceu, por exemplo, na região da Baixada Santista, ou mesmo em São Paulo, na Baixada Santista foram mais de 50 óbitos em 2010 e relacionados com o calor. E na região da cidade de São Paulo, segundo um levantamento aí da Secretaria Municipal de Saúde, entre 2 e 15 de fevereiro de 2014, a cidade teve um excesso de mais de 740 óbitos, e uma parte deles diretamente ligada ao excesso de calor. Bom, nós estamos agora novamente numa onda de calor no Brasil, com temperaturas extremas acontecendo em muitas áreas do país, né? E para conversar sobre efeitos de calor e frio, da pressão arterial, sobre o nosso coração, o Clima Entre Nós está agora com o Dr. Antônio Carlos Chagas. Ele é cardiologista do HCOR. Doutor Chagas, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, né, em falar com o podcast Clima Tempo. Muito obrigada por estar aqui, abrir um espaçozinho na sua agenda para conversar comigo. Muito obrigado, Josélia. É para mim uma satisfação muito grande poder participar do seu podcast. Eu lhe acompanho como meteorologista, como jornalista, como alguém que traz sempre informações muito importantes para todos nós há muitos anos. E é um prazer hoje estar aqui pessoalmente, nesse novo mundo virtual, pessoalmente virtual eu quero dizer, mas estarmos aqui juntos para poder tratar de um assunto muito importante, que é exatamente o efeito da temperatura sobre o nosso órgão tão vital que é o coração. E o momento, Josélia, não poderia ser melhor, porque nós estamos nesse mês de setembro, e para ser mais exato, no dia de 29 de setembro, nós celebramos o Dia Mundial do Coração. É uma data instituída pela World Heart Federation e que todas as entidades de cardiologia do mundo todo dedicam, em especial, o dia 29 de setembro, a falar sobre o coração.
Mas falar sobre o coração é falar em prevenir as doenças que, indiscutivelmente, não há dúvida nenhuma, o coração é aquele que mais mata em todo o nosso mundo contemporâneo. De todas as doenças, são exatamente as doenças cardiovasculares as principais responsáveis pela mortalidade, quer seja nos países mais desenvolvidos, quer sejam nos países de economia média. Somente no mundo sul-africano, onde as doenças ainda infecciosas são as mais prevalentes, mas mesmo assim tem tido aumento do número de mortes por doença cardíaca e até por doença cerebrovascular. E falando um pouquinho em hipertensão, a população negra da África é muito suscetível a ter episódios de acidente cerebrovascular, o chamado derrame cerebral, exatamente por elevação pressórica acentuada. Você falou que o nosso coração é um órgão vital. Eu realmente concordo. É uma máquina perfeita. Tão perfeita que, se nós pudermos analisar tudo que se pesquisou e toda a pesquisa que existe em tentar reproduzir este órgão, nós sabemos que nós ainda estamos longe de realmente conseguir reconstruir um coração novo. Por isso mesmo que nós realizamos os transplantes cardíacos. Doutor Chagas, então me explica um pouquinho para as pessoas, e o senhor também é professor, então tem uma capacidade incrível aí de falar muito claramente, isso é muito legal, né? Afinal, então, o que é, na verdade, o nosso coração? Normalmente, a gente costuma compará-lo a uma bomba, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é o nosso coração, como é que ele funciona, o que ele faz no nosso corpo que o torna tão vital assim, quer dizer, ele é o centro do nosso corpo, né? Aliás, é o que a gente fala, se o seu coração parar, você morre. Veja bem, Josélia, ele indiscutivelmente é a grande bomba. Mas nós temos uma relação muito específica do coração com outros órgãos, e talvez as mais importantes é a relação com o coração e o cérebro, porque é ele que determina o fluxo de suporte circulatório para o cérebro, para que o nosso cérebro possa, através dos nossos neurônicos, interagir e fazer com que nós tenhamos, por exemplo, momentos de inteligência, momentos de alegria, momentos de tristeza. Mas a comparação do coração a uma bomba, ela realmente é uma comparação válida. É uma bomba tão perfeita que ela trabalha por muitos e muitos anos sem que nós tenhamos a percepção, tirando situações ou de frequência cardíaca muito alta, de um ataque cardíaco, ou eventualmente uma frequência cardíaca muito baixa, a gente não percebe que o coração está batendo. Por exemplo, se nós estivermos respirando de uma maneira mais acentuada, mais rápida, a gente percebe. Se a gente estiver respirando muito lentamente, a gente não percebe. Mas o movimento do coração, a bem da verdade, a gente pouco percebe. Mas ele está lá, batendo a cada segundo. Isso é muito importante, porque este batimento cardíaco constante, ritmado, faz com que os órgãos assim chamados vitais, cérebro, rim, fígado, pulmões, possam receber o suporte para realizar o seu próprio trabalho. E, por outro lado, se nós precisarmos caminhar, o sangue é impulsionado para os vasos para poder fazer o exercício muscular pelo coração. Então, esta bomba, ela é tão importante que, como você bem falou, se ela parar de funcionar, ou se ela funcionar de forma inapropriada, por exemplo, se nós estivermos diante de uma arritmia cardíaca, é como, por exemplo, vamos lembrar um pouquinho no passado, que nós tínhamos a gasolina batizada. Isso é um exemplo que todo mundo vai entender. Lembra? Você pegava aquele carro com a gasolina batizada, você ia mudar de marcha, ele não ia para frente e ficava engasgando no meio do... Isso é um coração com arritmia. Se ele não consegue dar o movimento adequado, ele não consegue... Porque o que o coração está mandando? Está mandando sangue. Ele está mandando o substrato para as ações chamadas fisiológicas. Acontece que esta bomba, ela pode se tornar doente. Pode se tornar doente, por exemplo, pelo próprio processo que você bem falou, que é o envelhecimento natural. A senescência, ela muda o coração
do ponto de vista celular, do ponto de vista estrutural e também do ponto de vista dinâmico. É que, como isso é um processo longo, o organismo vai se adaptando. Até porque a pessoa mais velha, com raras exceções, ela é uma pessoa que, por exemplo, anda mais devagar, ela já está num ritmo de vida mais adaptado, então o coração, de certa forma, dá conta do trabalho. Lógico, nós temos exceções, aqueles atletas sêniores que fazem aquilo, mas eles foram muito bem condicionados a isso. Uma outra coisa é que esse coração pode se tornar doente quando ele é, por exemplo, exaustivamente colocado no regime de trabalho. Isso é o que acontece na chamada cardiopatia hipertensiva. A princípio, nós temos uma doença chamada hipertensão arterial sistêmica, que grande parte da população tem uma causa assim chamada indeterminada. Alguns poucos têm, por exemplo, por complicações renais, por doenças como tumores, como o feocromocitoma, mas a grande maioria é aquela história da hipertensão familiar. Meu pai é hipertenso, meu avô foi hipertenso. Ou então se torna hipertenso com alterações metabólicas. O sujeito engorda, o sujeito passa a ser muito inativo, então tudo isso favorece ou a pelos hipertensão. modos de vida, né? Exatamente. Pelos modos de vida. Isso é fundamental. O modo de vida sedentário vai levar com que o indivíduo, que ele ganha massa, ganha peso, ele está sobrecarregando o coração. Ou o contrário, o excesso também, por exemplo, o excesso Exato. de Então, a atividade. hipertensão arterial, ao longo dos anos, vai terminar uma cardiopatia hipertensiva, ou seja, esse coração se torna disfuncionante porque ele está submetido a um regime de trabalho muito maior do que seria o trabalho dele habitual. E o próprio órgão, o coração, ele se torna hipertrofiado em função de uma hipertensão não controlada. Por isso que no mês de prevenção das doenças cardiovasculares, é importante dizer que hipertensão arterial pode não ter cura, mas tem tratamento e tem controle. E esse controle, ele pode ser feito, às vezes, até com mudança de hábito de vida. Usa um remédio um pouquinho, mas pode até tirar o remédio num período. Algumas experiências são muito válidas nesse sentido. Talvez a sua própria. Pois é, nós conversamos um pouco, eu realmente, assim, eu tenho uma experiência sobre isso, onde eu realmente, assim, eu mudei muitos hábitos na minha vida, inclusive na vida profissional, né, por causa de uma crise de estresse e porque estava realmente com a pressão muito alta, né. E... Eu queria que todos os meus pacientes fossem como você. Olha, você olha, modéstia, olha, sem modéstia, viu? Sem modéstia, doutor Chagas, eu fui bastante elogiada pelo meu cardiologista, viu? Você pode ter certeza. Agora, tem um outro lado nessa história aí, que também acho que é muito interessante nós comentarmos, doutor Chagas, que não sei se eu estou enganada, mas assim, a impressão que nós temos é que nós temos um problema novo, né? Que é um grande aumento do número de mulheres com problemas com cardiopatias, coisa que a gente não via, a gente estava dizendo assim, não, o homem tem maior probabilidade de ter problemas de coração, o homem chega numa certa idade, não, você tem que cuidar mais do seu coração e tal. Mas o que a gente está vendo de uns anos para cá é um aumento muito grande das mulheres com problemas de coração. Né? Como é que a gente pode explicar isso? O que aconteceu para que as mulheres entrassem aí nesse rol de alerta também, né, em relação a cardiopatias? Bem, você está me fazendo uma pergunta que eu vou responder com muita satisfação, porque se tem uma área que o nosso grupo estuda muito, é a doença aterosclerótica, e entre elas o subgrupo de mulheres. Você falou bem, antigamente achavam que os homens que tinham doença ou que as pessoas quando envelheciam tinham doença. E hoje nós temos tido algumas modificações na história da chamada doença aterosclerótica, ou seja, aquela doença que faz com que os vasos coronários, os vasos cerebrais fiquem entupidos por colesterol, por cálcio. Muito bem. Você tinha ideia que a doença aterosclerótica era uma doença de velhos. Ela é uma doença de velhos, mas jovens também podem ter doença aterosclerótica. Pode começar a doença muito cedo com hábitos de vida não saudáveis. Ou então porque tem alguma alteração genética. Segundo ponto, se atribuíam que a doença aterosclerótica era uma doença só da população rica. Aquele que come colesterol, que pode comer carne em abundância, que pode comer frituras, gorduras. Outro ledo engano. Hoje, infelizmente, as populações mais pobres
Até porque muitas das mães trabalham fora, deixam seus filhos em casa, trancados, fazendo joguinhos eletrônicos e comendo aquelas porcarias que vêm totalmente nas formas enlatadas. As alimentações excessivamente modificadas, né? Exatamente. Isso industrializadas, é um né? Industrializadas. E outra, na minha época de infância, da sua época de infância, a gente saía para a rua, a gente jogava futebol no campinho, a gente andava de carrinho de rolemã, ia uma vida muito mais ativa fora, né? A vida ativa. Hoje as crianças, infelizmente, estão muito sedentárias, estão muito presas aos jogos eletrônicos ou a uma alimentação não saudável. Aliás, um dos problemas, quer dizer, que já está começando cedo, o senhor está falando de problemas relacionados até com a cardiopatia ou com a arteriosclerose começando mais cedo, e a gente tem também a obesidade, né? A obesidade começando mais cedo, a obesidade infantil, né? Que Exato. hoje virou um problema mundial, né? Exatamente. Eu queria só completar a questão das mulheres, porque isso é um fato muito importante. Eu queria deixar muito bem registrado a todos que lhe acompanham. As mulheres, realmente, a doença aterosclerótica era tida como doença dos homens. O homem que infartava, tanto que tinha até uma lesão típica de obstrução de coronária, que a gente dizia que era lesão fazedora de viúvas, ou seja, deixavam as mulheres sem os seus maridos. Isso mudou. E mudou por quê, Josélia? Mudou porque mulheres exatamente como você, como tantas outras jornalistas, meteorologistas, médicas, empresárias, passaram a ter uma vida muito mais ativa do que era no passado, do que era nos anos 30. As mulheres hoje ocupam posições de destaque, até no governo. Então, só que tem um fato que é muito importante. As mulheres continuam sendo mãe, continuam sendo dona de casa, continuam sendo esposas, continuam cuidando de toda a administração doméstica e têm que sair cedo correndo para trabalhar. Então, hoje, o que nós temos? As mulheres são muito menos ativas, o fato de também trabalharem fora, de terem, às vezes, até a responsabilidade econômica sobre a família, faz com que elas tenham um estresse muito acentuado e, infelizmente, as mulheres hoje fumam mais do que os homens. E nós temos um outro fato também que tem que ser destacado. Elas estão bebendo mais do que os homens, principalmente as mulheres mais jovens, aquelas que estão nas universidades, nas escolas. Então, o que houve? Houve verdadeiramente uma piora da qualidade de vida das mulheres. Isso fez com que a doença cardiovascular, que no passado ela era mais comum aparecer na menopausa, porque os hormônios femininos também protegem a mulher é protegida, o endotélio vascular é protegido durante o período da menarca, que é a primeira menstruação, até a mulher entrar em menopausa. Só que hoje, o fato da mulher usar anticoncepcional, o fato da mulher fumar, faz com que esses dois fatores aumentem muito o risco de trombose, de formação de coágulos. E mesmo ser uma doença obstrutiva aterosclerótica importante, a mulher pode ter um infarto do miocárdio, até com corotárias ditas normais, não obstruídas. Então, esse é um perfil muito importante do momento atual. E falando na prevenção, nós temos que lembrar que as mulheres devem, como os homens, procurar atendimento e orientação cardiológica desde cedo. Principalmente aquelas que têm ou histórico familiar, o pai, a mãe, uma irmã mais velha, ou que já teve que fazer cateterismo, teve uma doença cardíaca, teve um infarto, teve um AVC, ou aquelas que o tipo de vida que elas exercem hoje está dentro desse perfil que nós bem falamos, que é o perfil de risco aumentado. Então, as mulheres têm que tomar muito cuidado. E principalmente em momentos como esse de agora, que nós vamos ter alterações térmicas muito importantes. Eu digo sempre que nós esquecemos, às vezes, que o meio ambiente é muito importante. Além das alterações de temperatura, que você é uma grande experta nisso, nós temos as alterações do ponto de vista de poluição. A poluição em cidades como a nossa cidade de São Paulo pode ser, inclusive, um determinante de morte e de complicações cardiovasculares, como, por exemplo, de arritmia cardíaca. Exatamente. A poluição já está mais do que provado, assim, poluição mata, ponto. Né? E realmente esse é um grande problema mundial. Dr. Chagas, é muito interessante porque, assim, se nós formos ver as variações das condições do tempo, na verdade, elas interferem de uma forma ou de outra em praticamente todas as atividades da vida.
da gente, né? Em tudo que você faz, né? Ou em todas as atividades, né? As diferentes atividades. Então, de uma forma ou de outra, você tem, por exemplo, os problemas emocionais relacionados com a falta de luz solar, você tem a própria variação de temperatura. Eu que lido muito com o público, né? Você fica naquela, assim, eu lido muito com essa relação de amor e ódio em relação à temperatura, porque tem os adoradores do calor, tem os adoradores do frio, né? E você, meteorologista, no meio, levando tapa de tudo quanto é lado, porque você está dizendo que vai fazer calor demais, eu só estou fazendo a previsão, né? Doutor Chagas, nós estamos entrando aí, nós estamos dentro de uma onda de calor que, assim, que tecnicamente está sendo considerada uma onda de calor histórica no Brasil. Nós sabemos que a temperatura, né, a temperatura do ar, ela, especialmente quando nós temos situações extremas, né, elas realmente interferem no nosso corpo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente o seguinte: como é que funciona a temperatura do nosso corpo, o que é normal, né, da temperatura do nosso corpo, ela varia com a idade, e aí a gente vai entrar naquela história, o que é a hipotermia e a hipertermia. Muito bem, Josélia, nós fazemos parte talvez daquele grupo de pessoas que, por exemplo, eu pessoalmente prefiro o clima mais ameno. Por quê? Eu acho que no clima mais ameno, o clima mais ameno, eu tenho mais condição de trabalhar, eu tenho mais condição de ficar dentro do escritório, na minha atividade na faculdade, eu tenho mais condição de estar melhor vestido, não estou com aquela roupa toda suada, né? Isso tudo facilita muito. E eu acho que eu produzo mais na temperatura mais amena. A temperatura de um calor excessivo, eu confesso para você que ela é muito boa para os meus dias de férias. Mas como eu tiro muito poucas férias, eu quase não percebo, né? Porque não dá para sentir. E se né? você estiver em algum lugar com um lago, com uma praia, com a piscina, porque calor excessivo dentro de casa também não funciona, né? Tem que ter uma boa brisa, né? Tem que ter uma boa brisa. Isso é fundamental. Mas a verdade é o seguinte, que as mudanças extremas de temperatura podem afetar o funcionamento normal de vários órgãos, e no caso específico nós vamos falar do coração. Por quê? Porque, por exemplo, vamos citar de novo a pessoa hipertensa. A pessoa hipertensa, se ela for, por exemplo, para uma região ao nível do mar, na praia, o que nós vamos ter? Nós vamos ter habitualmente uma chamada vasodilatação, porque eu levo a pressão atmosférica para zero, certo? Então, o que vai acontecer? Essa pessoa pode ter até, ela foi para a praia, ela está acostumada a tomar remédio de pressão. Pode até ser que num dia que ela chegue lá, ela pode até ter um pouco de dor de cabeça, um pouco de tontura, porque essa pressão vai abaixar um pouquinho. E para manter o que nós chamamos débito cardíaco, que o débito cardíaco é a relação entre a pressão arterial e a frequência cardíaca. Ela pode sentir até que a sua frequência cardíaca está subindo um pouco para quê? Para manter o débito, ou seja, para que eu mantenha a oxigenação para os demais órgãos. Então, é um mecanismo adaptador. Muito bem. Se, por exemplo, o indivíduo vai para Campos do Jordão, o extremo oposto a ir para a praia, então, o que nós vamos ter? Mecanismos de vasoconstrição, de tal maneira que pode ocorrer o quê? Pode ocorrer um mecanismo de hipertensão. Pode subir a pressão e até, vamos dizer, o indivíduo que está acostumado a tomar uma dose de remédio habitual, lá ele precise, talvez, ajustar a sua dose do remédio, porque a sua pressão vai estar mais alta. Para uma região de alta, altitude elevada. Exatamente. E veja, por exemplo, até o que ocorre com os atletas. Eventualmente, se você for, por exemplo, competir na Colômbia, na Bolívia, no Equador, cidades muito mais altas, o que vai acontecer? O sujeito, inclusive, não vai conseguir correr, né? Aí talvez é aquela desculpa que tem que tomar um chazinho de coca para poder fazer a atividade, como fazem os que mascam a coca lá, que são o hábito lá da região, né? É verdade, eu já tive algumas vezes dando aula nesses países de altitude mais elevada, e sempre levado até pelos colegas. Eu fui visitar um importante laboratório de estudos climáticos que tem na Colômbia, e fomos a regiões muito altas. Realmente, eu não sou cardiopata e sou uma pessoa de condições de saúde normais, mas ao subir aquelas escadas, você se sente mais ofegante. Então, isso é uma coisa realmente, o organismo sente essas variações. Então, indo
tentando ser um pouco mais claro para o seu público, é muito importante lembrar que ou frio demais ou calor demais, aquelas funções habituais de um órgão tão bem estruturado podem ser vítimas de variações e algumas até muito perigosas. O que nós estamos falando aí, doutor Chagas, é o seguinte: quando o senhor fala do excesso, por exemplo, esquentou demais ou esfriar demais, a gente está falando nessa capacidade dos nossos vasos sanguíneos de se dilatar ou se contrair, certo? E nisso você é como se você facilitasse ou restringisse a passagem do sangue, certo? Exatamente. E aí a gente começa a ter problema. Ótimo. Isso. E aí a gente precisa lembrar que é o sangue bombeado, o sangue que flui no seu corpo que vai levar oxigênio, né? Perfeito. Percebe, né? E se tiver dificuldade dele ser bombeado, o que vai acontecer? Ele não vai chegar no seu destino, né? Ou seja, os órgãos vitais passam a sofrer igualmente. E aí é como se você tivesse um rio, por exemplo, que está sendo, sei lá, um córrego aqui em São Paulo que está bloqueado por um monte de sofá, né? Parou ali, e aí dá o tal do coágulo, né? Quer dizer, o sistema circulatório nosso é um sistema fechado. Se eu tenho uma obstrução, uma dificuldade, eu não consigo chegar. E, logicamente, o fluxo sanguíneo passa a ser um fluxo mais lento e, como você bem falou, favorece a formação do quê? De trombos e de coágulos. Poderá levar a obstruções, não tenha dúvida nenhuma. Então, só para completar um pouquinho, a situação de hipotermia, ou seja, temperatura muito baixa, ou a sensação de temperatura muito alta, as duas podem ser letais ao nosso organismo. Isso é um ponto muito importante. Agora, doutor Chagas, é o seguinte, nós temos aí 36,5, não é isso? A nossa temperatura básica do corpo, né? Quando é que a gente começa a falar em hipotermia, em hipertermia, né? Quando é que a gente começa a ter a falar efetivamente? Quando a temperatura baixa para quanto ou sobe para quanto? Veja bem, existem situações, e algumas pessoas até têm a temperatura um pouco abaixo do normal. A temperatura normal é em torno de 36, 36,6, 36,7, mas algumas pessoas são hipotérmicas naturalmente. Mas o que é essa hipotermia? São 35 e pouco, é uma característica normal. É da mesma forma que a frequência cardíaca habitual é de 60 a 100, com média de 75. Algumas pessoas são bradicárdicas, ou seja, elas têm a temperatura, a frequência cardíaca um pouco mais baixa por estimulação vagal, mas não quer dizer que elas sejam doentes, é uma característica pessoal. E, por exemplo, os atletas bem condicionados, eles conseguem fazer um grande trabalho gastando pouca energia do coração. Nós temos situações de hipotermia quando as pessoas estão colocadas em regiões muito frias, expostas sem adequada condição de proteção, por exemplo, em regiões de neve, em regiões que estão fazendo esqui, ou que às vezes as pessoas sofrem um acidente, coisas desse tipo. Essa situação de hipotermia é uma situação muito grave, porque você vai ter realmente uma dificuldade em bombeamento sanguíneo e uma dificuldade de chegada ao sangue aos territórios vitais. Existem condições, por exemplo, que a gente faz uma hipotermia induzida. Isso se faz até para cirurgia cardíaca. Por exemplo, se eu quiser preservar um órgão, quero aumentar o tempo de cirurgia cardíaca, eu faço uma hipotermia, se faz muito nas cirurgias de cardiopatias congênitas, onde você esfria o organismo para você poder ter um tempo maior para trabalhar e depois você aquece progressivamente para poder. Isso é uma coisa que é uma técnica de resultado. Isso se faz, às vezes, em algumas pessoas que foram vítimas de trauma. Você faz uma hipotermia para tentar preservar, por exemplo, as condições cerebrais. Essa é a hipotermia induzida. E nós temos a condição de aumento de temperatura. Primeiro, a mais comum é a febre. Como você bem sabe, se eu tiver um processo infeccioso, por exemplo, uma infecção urinária, que é uma causa muito comum de temperatura elevada, uma dor de garganta, uma amidalite ou uma pneumonia, nós vamos ter uma reação febril. É aquela pessoa está quente, você tira a temperatura, está elevada, você vai ver o pulso, está taquicárdico, a pessoa está com a frequência cardíaca habitualmente acima de 100. É bom lembrar que as respostas de hipertermia são mais comuns nas pessoas mais jovens. Às vezes, uma pessoa em idade avançada, por exemplo, ela tem uma infecção urinária ou uma infecção
respiratória e ela não está com temperatura elevada. Por quê? Porque a sua resposta imunológica é mais lenta, ela não tem a mesma facilidade que, por exemplo, a criança tem uma amidalite, a mãe já diz, está com temperatura, a criança fica vermelha, tem aquele rubor na face bastante comum, né? Mas, além dessas coisas mais simples, a hipertermia, da mesma forma da hipotermia, pode determinar, por exemplo, alterações cardíacas. Por quê? Pode levar o coração, por um excesso de trabalho, como eu falei que tem esse ataque cardíaco, se o sujeito já tivesse, esse indivíduo já tiver uma doença, por exemplo, obstrutiva coronariana, ele pode experimentar a sensação de angina de peito, a sensação de angina, de dor de peito, dor no peito. É um sinal do quê? Que está havendo uma isquemia, está havendo uma falta de fluxo adequado para o coração. E um outro problema muito sério das questões, principalmente nas temperaturas muito elevadas, é o risco de desidratação, que é muito comum nas pessoas idosas. Por exemplo, é muito comum na Europa, e principalmente na Espanha e Portugal, onde tem temperaturas muito elevadas durante o verão e com uma população muito grande de idosos, essas pessoas se desidratam e morrem. É muito comum você ver essas reportagens. Faleceram tantos idosos no alto verão da Espanha, no alto verão de Portugal. Por quê? Porque essas pessoas perdem eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, e com isso elas incham o cérebro, fica um mecanismo totalmente desregulado, faltam eletrólitos importantes, por exemplo, magnésio favorece a arritmia cardíaca e vem fenômenos de morte súbita. Então, no calor exagerado, o que tem que fazer? Tem que saber hidratar muito bem. O grande alerta para nós que vamos viver, como você já me antecipou, que nós vamos ter um período bastante de temperaturas elevadas, principalmente no país todo, mas até aqui na nossa cidade de São Paulo, é muito importante que as pessoas usem roupas leves para diminuir a perda excessiva por suor, porque a gente perde muito eletrólito, a gente perde muito líquido pela sudorese, a gente perde líquido falando, e temos que lembrar que nós temos que tomar bastante líquido, estarmos bem hidratados. Então, usar roupas leves, estar bem hidratados, não ficar muito exposto a temperaturas muito elevadas no sol. Ventilação. E uma coisa, não fazer exercício físico nesse horário de sol mais quente. E algo também muito importante, lembrar de tomar água frequentemente ao longo do dia, né? São medidas básicas que favorecem a quê? A uma prevenção de uma complicação cardiovascular. Agora, doutor Chagas, nós temos um probleminha que eu acho que é bastante grande, eu sei porque eu também lido aí com pessoas idosas, né? O idoso, primeiro nós temos um problema, o idoso pode ter algum problema e não tem a febre, né? Mas principalmente... Sim, esse é um ponto importante. Ele não tem a febre. E um outro problema que a gente sente é a não necessidade ou a não, digamos assim, vontade. Ele não tem uma resposta à coisa da sede, né? Porque, por exemplo, assim, eu não sei se estou certa, eu imagino que nós temos assim, vários níveis de desidratação, né? Sim. E aí, assim, acho que talvez o primeiro dele é quando a gente está com a boca seca, está sentindo seca. Assim, numa primeira análise, o fato de você estar sentindo a boca seca já é um sinal de que você está precisando de água, né? Agora, o idoso muitas vezes não sente isso, né? Por que ele para de ter essa resposta rápida em relação à necessidade de água? Você colocou muito bem esse problema que é extremamente comum aos nossos pacientes e principalmente quando a gente conversa com nossos colegas geriatras, quando nós conversamos com as cuidadoras das pessoas idosas, a gente sempre tem que fazer o sentido de orientá-los, de mesmo que o idoso não esteja pedindo para tomar água, ele deve tomar água. Um outro ponto muito importante para observar é ver o turgor da pele, o turgor cutâneo. Se essa pele tiver muito... Você consegue mexer nela, muito flexível essa pele, você vai dar um sinal de que ela realmente está seca, está faltando líquido nessa pessoa. Então, o turgor cutâneo é muito importante na observação também do idoso. E uma outra coisa também é observar se esse idoso não está indo ao banheiro para urinar. É sinal, porque, veja, o organismo, no sentido de tentar manter toda a sua água, ele restringe. Só que isso leva a um outro problema. Se ele para de urinar, ele vai levar a uma insuficiência renal transitória.
então você vai agravando os problemas. Então, esse é um problema realmente muito importante. Então, nesses momentos de temperatura elevada, mesmo que a pessoa esteja em casa, é importante que ela seja hidratada. Pode tomar água, não precisa necessariamente, lógico, alguns preferem os isotônicos, perfeito, mas água por si já hidrata muito bem, é um hidratante natural, né? Deve tomar água, deve lembrar de se alimentar preferivelmente de alimentos mais leves, alimentos de mais fácil digestão, e usar também roupas mais leves para evitar também uma perspiração excessiva. E estar em ambientes ventilados, né? Se é que nós vamos ter um pouquinho de vento. Não, pois é, né? Esse é um outro problema que nós temos, porque veja o seguinte, em determinadas situações atmosféricas, você tem o excesso de calor com o ar parado, né? É o que a gente, na verdade, está vivendo nesse período em grande parte do país, né? Quer dizer, nós temos um enorme sistema de alta pressão atmosférica instalado sobre o país, e dentro desse sistema de alta pressão atmosférica, na verdade, você praticamente não tem vento. Aí, o senhor imagina uma situação como nós estamos vivendo aí em estados como o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, que são áreas que estão com um excesso de incêndios florestais, as queimadas estão acontecendo, temperaturas acima dos 40 graus, nós temos observado 41, 42, 43 graus até, né? E com aquela fumaça no ar e sem praticamente vento. Então, assim, é de fato assim, uma condição meteorológica muito insalubre, né? Sem dúvida alguma. Então, aí, se a gente junta tudo isso, junta a condição atmosférica com algum problema que a pessoa já tenha, né? Quer dizer, é fácil perceber como a condição atmosférica pode realmente induzir uma elevação do número de mortes, né? Se causa mortes, inclusive, final, aí por causa de problemas atmosféricos, não é isso? E você salientou a questão das queimadas nessas regiões. Nós temos que lembrar muito que as queimadas são altamente tóxicas aos pulmões, sim, mas elas também podem ser deletérias ao coração. Existem registros muito importantes de que esta poluição pode levar, por exemplo, à arritmia cardíaca, pode levar a variações de frequência cardíaca, variações de pressão, e inclusive aqueles pacientes que possuem um dispositivo, que é um marca-passo especial que detecta a arritmia e dá o choque, chamado cardioversor, ele pode até determinar choques inapropriados, porque o sistema se sente, de certa forma, perdido no seu sistema de registro. Então, é muito séria esta condição nesses locais de temperaturas extremas, e que, além da temperatura extrema, do ar extremamente seco, ainda por cima tem o fenômeno da queimada, daquele ar poluído que vem junto com a queima, principalmente dessas regiões de matas, que é tão comum no centro-oeste e na região norte do nosso país. Doutor Chagas, assim, em relação a problemas, né, que o corpo humano pode ter, o que é pior? O excesso de calor ou o excesso de frio? Eu diria o que dá mais problema? Eu diria para você o seguinte, Josélia, o ideal é o normal, é a temperatura habitual. Esse que é o bom. Tudo quanto é excesso, se eu já usar a palavra correta, tudo quanto é excesso pode levar a danos. É indiscutível que um indivíduo ficar exposto a uma temperatura muito fria, mesmo que seja só, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, um paciente meu, acostumado a viver aqui em São Paulo, que estava muito estável, de uma doença coronária crônica. Ele foi visitar a filha no Canadá, como vocês sabem, as regiões do Canadá são muito frias, essa filha mora nos arredores de Toronto, e ao fazer uma caminhada com o neto, ele foi correr com o neto, ele começou a ter dor no peito, coisa que ele não experimentava há mais de 10 anos. Então, o frio, por ser vasoconstritor, foi um gatilho a esta situação de angina de peito que esse paciente há anos não sabia mais o que era. Então, veja como é interessante. Por outro lado, o calor excessivo, ele pode determinar alterações, como nós já falamos, da frequência cardíaca, da pressão arterial, pode ser um coadjuvante na determinação de arritmias cardíacas e pode levar até a situações fatais, principalmente associadas a uma perda de líquido e de eletrólitos
importantes onde a gente está somando problemas. Você está somando os fatores de adaptação que o coração tem que usar para o calor excessivo com perdas importantes de eletrólitos. De tal maneira que isso favorece muito fenômenos arrítmicos e também sensação de morte súbita, além da desidratação que nós já dissemos. Ou seja, as duas situações extremas merecem cuidados especiais, merecem prevenção, principalmente nesse momento que a gente está falando tanto em prevenção e redução de doença cardiovascular. E diria também que, além dos problemas cardíacos, nós, como médicos, temos que lembrar que os problemas respiratórios são muito mais comuns nessas duas situações, né? Isso é algo muito importante. Nós podemos levar também a alterações de filtração renal por excesso ou por falta de volume, então isso também. Então, lembrarmos que o nosso organismo é uma máquina perfeita, que tem que trabalhar naquelas situações ideais. Quando a gente tem uma situação adversa, os órgãos têm que se adaptar. Essa adaptação não é imediata, ela é lenta. Então, o que nós devemos fazer de fato? Se eu estou no ambiente mais frio, devo me proteger, devo me aquecer. Se eu estou no ambiente mais quente, devo fazer exatamente o contrário, mas lembrar também de me hidratar adequadamente. Ou seja, orientação e educação são as palavras que a gente deve usar nesse momento. Exatamente. Bom, e nesse sentido, doutor Chagas, assim, nós como meteorologistas, nós ficamos muito atentos nessa situação também de alerta, né? As pessoas, normalmente, elas ficam muito atentas aos alertas de chuva extrema, de ventania, porque nós sabemos que essas situações causam danos materiais e, eventualmente, mortes, inclusive, né? Mas muitas pessoas desconsideram ou dão pouca importância a alertas de calor, de frio intenso ou do ar muito seco. Então, a Climatempo se preocupa extremamente com isso e essa onda de calor ela já vem sendo anunciada há muito tempo. Então, assim, precisamos ficar realmente muito atentos porque parece um lugar comum, mas tudo demais faz mal. E a gente precisa lembrar que calor em excesso e frio em excesso também prejudicam o nosso corpo, né? Prejudicam essa máquina perfeita. Então, no sentido de que todas as condições atmosféricas, as adversidades atmosféricas também interferem no nosso corpo. Nós estamos imersos nessa atmosfera, o que acontece com ela interfere com a gente, e o que a gente faz também interfere com a nossa atmosfera. Bom, eu só tenho a agradecer muitíssimo, doutor Chagas, a sua participação, a sua disponibilidade por nos darmos essa aula, né, justamente no dia de prevenção ao coração. O Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que você tenha tido aí uma escuta bastante prazerosa e instrutiva. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do e-mail podcast@climatempo.com.br. As suas críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas. Espero então que você tenha tido uma boa escuta e até a próxima.